A todos e a todas, meus respeitos. Eu digo meu respeito porque é quando a gente diz Mojuba, né? Mojuba, Mutumbá, na realidade a gente está dizendo meus respeitos. E aí eu acostumei a dizer meus respeitos a todos e a todas. Eu falo em português porque aí fica mais fácil, né? Mas meus respeitos a todos e a todas, a benção a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. E dando continuidade, né? O Jaçanã eu havia me comprometido de trazer um desdobramento de uma fala que fiz anteriormente, que era a cosmogonia africana, a visão de mundo do povo iorubá. E agora, depois de tantos anos que a gente vem falando sobre isso, eu estou agora conseguindo aí finalizar, e o Olodumare permita que a gente consiga publicar agora em março, junto com um grande espetáculo que todos já estão convidados. O Cosmogonia Africana vem agora para a sua segunda temporada, lá no Centro Coreográfico da Tijuca, sendo dirigido e trabalhado pela companhia Tambor de Cumba, sob direção da Aninha Catão, né? E eu quero ver se consigo lançar o livro junto com o espetáculo, né? Então, para mim um prazer muito grande estar aqui no grupo Braulio Goffman, mais uma vez, e dizer que esse trabalho que a gente desenvolve depois você fica à vontade para editar, tá? Mas eu vou falar com o coração, tá bom? Eu quero dizer que eu sempre digo isso, né? Quero repetir o que eu sempre digo. Esta é a minha verdade, é a verdade que eu acredito. Mas eu não digo que ela seja a verdade absoluta. Existem várias verdades, mesmo dentro do continente africano, dentro dos povos tradicionais de matriz africana, nós temos várias famílias, e famílias que tratam, cuidam do ser humano de acordo com o seu conceito, aquilo que entende, aquilo que absorveu, que consegue traduzir. Então, eu gosto de frisar isso porque é preciso respeitar. Eu digo que o sacerdócio ele tem um tripé. O tripé que ampara o sacerdócio é conhecimento, sabedoria e sensibilidade. Quando você tem conhecimento e tem sabedoria, falta a sensibilidade, você conhece, sabe como lidar com o seu conhecimento, mas não sente, não tem, não percebe a hora de usar, não percebe o momento, não age com o coração puro, então, muitas das vezes, não tem resultados. Quando você tem conhecimento e sensibilidade, muito conhecimento, sensibilidade, um coração puro, mas não sabe como trabalhar aquele conhecimento e a sensibilidade, vai deixar a desejar. Agora, quando nós falamos da falta do conhecimento, ou melhor, de um conhecimento não tão vasto, eu posso não ter o seu conhecimento, mas eu tenho um conhecimento. E se eu souber, se eu souber trabalhar com o conhecimento que eu tenho e tiver sensibilidade, o coração puro para lidar, eu vou usar do conhecimento que eu tenho. É claro que a gente precisa ter bastante conhecimento, até para poder separar e usar na hora certa. Mas eu quero dizer isso. Esse é o tripé do sacerdócio. E o outro dado importante é que nós acostumamos, né, lidar com estabelecemos a regra de que nós cultuamos os orixás. Você precisa cuidar de orixá. Você precisa cuidar de orixá. E eu costumo dizer que nós cuidamos de pessoas através de orixá, não de orixá através de pessoas.
São as pessoas que precisam de comer de 3 em 3 horas, diferente de santo que às vezes leva 1, 2, 3 anos esperando para comer, né? Nós precisamos, se está calor, a gente precisa beber água com mais frequência, precisamos ter roupas mais frescas. Se está frio, a gente precisa se agasalhar, né? Não podemos estar na chuva, não é verdade? Então, quem precisa de qualidade de vida, quem precisa é o ser humano. E é esse conceito que eu trago enquanto sacerdote, enquanto pesquisador, enquanto uma pessoa que lido com o orixá, com pessoas, tá certo? Cuidamos de pessoas. Nós falamos lá atrás, numa palestra que Braulio Goffman, e tem sido muito visitada, né? Que é a cosmogonia africana. Só que lá eu parei, não dei continuidade, estou dando continuidade agora, à consciência mítica para melhor qualidade de vida. Eu digo que a cabeça é a sede de toda a energia vital da natureza e do destino do ser humano. E é esse o grande, o orixá mais importante que existe na vida. Nós precisamos entender isso para que a gente possa buscar o melhor destino da gente e a melhor qualidade de vida, não só da gente, como daqueles que a gente cuida, não é verdade? Então, eu digo que esse é o orixá mais importante. Nenhum orixá, tem uma frase em Yorubá que diz, Kosi orixá tendanibe lehinori. Nenhum orixá abençoa antes da cabeça. Por mais que você queira, muitas das vezes a gente gasta, se empenha para fazer um grande presente para o orixá e, de repente, aquilo não funcionou. Não funciona, às vezes, por um pequeno detalhe, por uma coisa boba, que não ficou claro e a cabeça rejeitou. E aí, tudo foi por água abaixo. O que adiantou? Não é verdade? Então, quem é mais importante? O orixá ou a cabeça da gente? Né? Então, eu digo que todos os problemas da vida podem ser resolvidos se forem dados os devidos valores e importância ao culto ao ori, culto à cabeça. Né? Importante papel do sacerdote de Ifá, desempenhado pelo sacerdote de orixá no tratamento do ser humano. Por que eu faço essa observação? Porque hoje, eu vou deixar o meu amigo Jassanã à vontade, mas eu preciso dizer isso. Hoje há um processo de valorização da espécie e de determinadas novidades. Novidades que já existiam, mas que passou a ser uma novidade. E aí você tem um segmento, né, de sacerdotes de Ifá que se acham o suprassumo da realidade. Eu, no outro dia, participei de um encontro onde eu dizia o seguinte, eu tenho muito medo que façam com o Ifá o que fizeram com o Exu, o que fizeram com o Egungun, o que fizeram com o Iame também. Né? Acabou virando uma aberração. Eu tenho muito medo disso, porque Ifá é importante na vida do ser humano, porque é o testemunho do destino. Mas nós não podemos deixar de lembrar, né, de ressaltar, que muitos babalorixás e alorixás que cuidaram e que cuidam até hoje de pessoas, mesmo sem ter o título ou o conhecimento de Ifá. Então, eu acho que isso não pode ser menosprezado. Né? A minha fala vai no sentido de que é importante o culto de Ifá, o conhecimento, mas nós não podemos deixar de valorizar e de reconhecer o papel de tantos babalorixás e alorixás, até mesmo da Umbanda, né, e de outros segmentos que tinham o cuidado com o destino do ser humano que era assistido por ele. Concorda comigo? Então, é nesse sentido que eu quero aqui dizer
o tratamento, a importância do destino, que a gente vai ver isso no desenrolar da consciência mítica. O culto à cabeça, seus significados, seus valores e procedimentos fundamentais no desempenho da vida saudável em todos os seus aspectos. A consciência mítica para melhor qualidade de vida é o que nós vamos aqui desenvolver. Eu digo que a cabeça, ela é a parte essencial do corpo humano. Tudo que nós fazemos, se eu levantei minha mão, foi porque minha cabeça pensou em levantar. Se eu andei para frente, andei para trás, se eu tive fome, se eu comi, tudo o que eu faço, até mesmo no tratamento com o outro, o amor, a emoção, o sofrimento, as opiniões, tudo, a cabeça é a sede de toda a força que uma pessoa detém. E assim como nós, seres humanos, temos essa força, eu procurei mostrar isso em Cosmogonia Africana, na cadeia alimentar, na cadeia, nas energias que tem do mineral, do vegetal e do animal, estão na cabeça. Eu me lembro que quando a gente tinha lá nosso processo de Bori, a cabeça sempre acaba indo no ebó. Dificilmente a gente acaba comendo a cabeça, né? Tem gente até que diz, não, isso é interdição, não pode comer cabeça. Não é verdade? Agora, a cabeça é a sede de tudo. Isso fazíamos no tempo de vovó, que nem era de orixá nem nada, e a cabeça da galinha ia na canja, não é não? O pé da galinha na canja, né? Porque a força vital do animal, do vegetal, mineral, seja o que for, e do ser humano, está na cabeça. É importante que a gente entenda isso. Muito bem. Eu sei que o tempo aqui é curto, tenho que falar pimba, pimba, pô. Mas eu queria depois interagir com vocês. Tá legal? Veja, eu vou dividir a cabeça em duas partes. A cabeça Ori-Ode é a cabeça externa. Ode é o lado de fora. É o externo. E a cabeça externa, ela é toda igual. Pode ter uns com cabelo, outros sem cabelo. Pode ter um com os olhos azul, outros com os olhos castanho, preto, enfim. Mas, de um modo geral, todos temos 2 olhos, nariz, boca, né? Ori-Ode é a parte externa dessa cabeça que nós dedicamos aí ao tratamento, digamos assim, medicinal. Mas nós temos uma parte interna, que é Ori-Inu. Ori-Inu é a cabeça interior. E quando eu falo da sede das emoções, da personalidade, do caráter, eu estou falando de Ori-Inu. Atravessando a Rio Branco, na hora do almoço, na hora do rush, né, chegada do trabalho, a gente pode olhar de cima de um prédio e ver aquela multidão de gente, a gente não consegue distinguir quem tem bom caráter, quem é o ladrão, quem tem amor no coração, quem é racista, quem não é racista, a gente não consegue ver nada disso. Porque é na cabeça interior que é esta cabeça interior que eu estou aqui me referindo e que a gente vai desenvolver nosso trabalho. Tá legal? Muito bem. As ações do ser humano são predestinadas por Olodumare. Eu digo que o ser humano tem, na visão do povo Yorubá, né? Nós temos o espaço, o Orum, o mundo espiritual, o Orum, e o mundo físico, o Aie. E esse espaço não é céu e terra, ele está aqui. O Orum e o Aie é aqui mesmo. Só que no Orum nós não vemos. Eu digo que esse espaço, se nós somarmos o Orum e o Aie, esse espaço está repleto de gente.
porque eu tenho certeza que não saio de casa ou não ando em momento algum sozinho. E tenho certeza que todos que aqui estão também não andam sozinhos. Nossos ancestrais, nossos antepassados nos acompanham 24 horas por dia. E aí, se nós tivermos essa consciência de que andamos 24 horas acompanhados e que o outro também anda acompanhado, né? Se nós tivermos essa consciência, nós vamos até parar para refletir e avaliar os nossos pensamentos com relação ao outro. Porque na cadeia alimentar, lá em Cosmogonia, é bom que depois as pessoas possam visitar esse outro vídeo do Braulio Goffman, né, que a gente fala sobre isso, vai estar no livro também. A gente usa uma pena chamada AB. A pena do AB, uma pena azul grande, ela diz assim, o oriqui dessa pena diz: Biabe bakeni nuibo bobo ebereloman umborunre. Quando o AB grita na floresta, toda a família escuta e corre para acudir. Entende o que ele está chamando e corre para acudir. Por que será que nós usamos a pena do AB? Será que não é para que nós possamos, no momento de necessidade, clamar pelos nossos ancestrais ou pelos nossos irmãos e fazer com que eles venham para nos acudir? Olha aí, se nós fizéssemos valer o oriqui do AB, será que nós estaríamos passando o que estamos passando hoje? A nível de intolerância e de falta de empoderamento e tudo mais? E aí eu quero me ater à pena do leque-leque, o pássaro, uma pena branca, um pássaro que vive posado no lombo do animal mais brabo que você possa imaginar, o rinoceronte, a girafa, o hipopótamo, enfim, o animal, o búfalo, por mais brabo que ele seja, o pássaro está posado no ombro dele e ele deixa. Ele deixa. Porque o pássaro está ali, posado no ombro dele, comendo os insetos que estão chupando o sangue dele. Ora, será que eu uso o leque-leque para que esse pássaro esteja posado no meu ombro o tempo inteiro? Atento àqueles que possam pensar em sugar? E se eu tenho essa convicção comigo, se eu tenho a convicção de que cada um de vocês podem, de repente, rezar e usar o leque-leque, né? Eu posso pensar, pensar contra ou negativamente de alguém, de repente esse alguém tem um leque-leque posado no ombro. E aí o leque-leque vai me atacar. Ou não. Não é verdade? Então, os elementos que nós utilizamos e esse reconhecimento, essa consciência, né, de tudo que nós usamos no processo é importantíssimo para a gente esclarecer e encontrar o melhor caminho, a melhor qualidade de vida. As ações do ser humano são predestinadas por Olodumare, eu disse aqui. Então, nós temos muito obrigado. Nós temos uma pizza, como é que se chama isso? Um gráfico, né? Com uma pizza, depois vou fazer uma pausa aqui, que é para o Jassanã aproveitar essa lâmina, depois é hora de botar. Dessa pizza, desse gráfico, nós temos uma fatia que é chamada de aculenhã. É o destino que nós ajoelhamos a kunle, dobrar o joelho. Por isso, na hora que a gente está tocando,
e a gente diz para o Bogão, Kunle. O que é Kunle? Dobrar o joelho. É aquela pancada do tum-plunk, né? Kunle. A Kunlenhan é aquele que ajoelha e pede. Eu ajoelhei e pedi que eu quero esta mesa para o meu destino. Só que para levar esta mesa, eu vou ter uma outra fatia que é chamada de Akuleba. O que é um Akuleba? É aquele que ajoelha e recebe. Eu pedi a mesa, mas para complemento da mesa, eu vou levar tudo que está em cima dela. Para exemplificar. E tem uma fatia do destino que é chamada de Ayamo. É uma fatia do destino que nos é imposta. Essa fatia é tudo aquilo que os nossos ancestrais tinham que realizar e não realizaram. E por isso, tudo que ele tinha que fazer e que não fez, vai para a prateleira dos seus descendentes. É comum a gente ouvir, muitas das vezes, que você tem que ser mãe de santo porque é uma herança. Você tem que ser pai de santo porque é herança. Você tem que fazer isso porque é herança. Ou seja, a fatia do destino que nos é imposta. Por isso, é preciso conhecer, e não só isso, cultuar os nossos ancestrais, os nossos antepassados constantemente, até para que eles não atribuam aquilo que me permitam realizar aquilo que eu escolhi. E se sobrar tempo, eu vou fazer aquilo que eles deixaram de fazer. Tá certo? Então, essa fatia vai mostrar essa questão. Uma outra questão é as nuances do destino podem ser devidamente acompanhadas através de consulta a Orumilá, consulta a Ifá, consulta do sacerdote, daquele que conhece o destino. É preciso que a gente faça essa consulta, e isso acontece no terceiro dia de vida dentro da cultura iorubá. Terceiro dia de vida. Vejam que nós, muitas das vezes, por entendermos que a tradição cultural é religião, vamos deixar que os nossos filhos cresçam para escolher. E muitas das vezes não crescem, porque não foi verificado o destino no terceiro dia de vida. Vejam, é oportuno isso, a gente até a época de citar, né? Nós falávamos dos mamonas assassinas, que eram a ideia, que dá uma outra fala aqui, não é proposital não, viu, Jassana, mas dá uma outra roda de conversa, a gente discutir, falar de Abicu, né? Uma confraria de crianças que são unidas e estabelecem a hora de voltar. Se você não reconhece no terceiro dia de vida, ou qual é o outro momento em que nós temos de nascer? Na iniciação, onde nós morremos e renascemos. É o momento de se reconhecer o destino. Concordam? Então veja, essa confraria, elas são unidos e que acabam se unindo aqui no Ayê. Nós podemos dar exemplo dos mamonas assassinos. Um grupo que, ao alcançar a fama, todos voltaram. Vimos agora com os 10 jovens do Flamengo. Será que eles também eram, porque eram, inclusive, afrodescendentes? Será que eles também eram membros dessa confraria e que se uniram aqui pelo destino e acabou voltando todos juntos? É triste falar, mas eu acho que a gente precisa citar esses exemplos para entender o nosso papel aqui no Ayê.
né? Essa consciência mítica para a melhor qualidade de vida. Não está mais na hora de discutir a cor do orixá. Se Oxum, a qualidade tal é dourada, se a outra é um dourado mais claro, se o outro é vermelho, se o outro é roxo. Nós precisamos discutir a qualidade de vida do ser humano. Eu quero aproveitar e citar, como eu falei do Abiku, que é dar um outro tema muito bom para a roda de conversa. Eu quero falar de Igê. Alguém aqui já ouviu falar em Igê? A classe dos Igê. Igê, bom, quando eu falo do Abiku, eu falo de crianças que precisam ser tratadas constantemente para não voltar. E o Igê? Igê é uma classe de crianças que colocam em risco a vida da mãe. Ao nascer, colocam em risco a vida da mãe. Nascem com um cordão umbilical, ou nasce pelos pés, enfim. Se não for feito um tratamento imediato, cesárea, seja lá o que for, pode correr o risco da mãe morrer. Porque o que a gente quer é salvar a criança. Ou não é assim? Né? O processo, a mente é essa. Então, estas crianças, elas são classificadas como Igê. São crianças que são providas de sorte. Elas já nascem dizendo que para o seu destino, para o desenvolvimento da sua vida, ela não precisa de mãe. Se ela não precisa de mãe, ela também não precisa de pai. O Oriki diz, se ela quiser ir comer, eu não vou lembrar agora em Yorubá, mas diz, quando ela quiser comer, ela vai no fundo do quintal e vai encontrar inhame. E ela vai comer inhame. Ela vai ter a sorte. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, quem é que precisa de cuidado? O Abiku era a criança que precisava ser cuidada constantemente. E no caso do Igê, quem é que precisa ser cuidado constantemente para não morrer? Os pais. Não é verdade? E a gente discute isso. A gente tem esta consciência mítica, né? Então veja, a cabeça, ela traz no seu interior, Orinu, a cabeça interior, Odu Olori, o destino do Senhor de nossa cabeça. Os Ewó, as interdições. E as interdições, elas são, muitas das vezes, particulares de cada um. Quando a gente busca Ifá, a gente, inclusive, é dito isso. As pessoas buscam Ifá para conhecer a sua interdição. Coisa que muitas das vezes, volto a dizer, esta é a minha verdade, não é a verdade absoluta, mas é preciso que reflitam sobre isso. Muitas das vezes as interdições são estabelecidas a partir do orixá que escolheu a nossa cabeça. Você é de Oxóssi, Marcelo, então você não pode comer mel, você não pode comer caça, você não pode, né? Mas uma das minhas maiores interdições, e por ser Ogã, era o pagamento que eu tinha enquanto Ogã. Qual era? Qual é o pagamento do Ogã na casa do Candomblé? A frisa, a geladeira. A geladeira. Essa é a gente convida hoje assim, vai lá que vai estar lotada, né? E muitas das vezes é a interdição da vida da gente. E que a gente desconhece. Quem é que discute isso? Quem é que discute a interdição do azul? Todo mundo usa jeans. Mas criaram uma qualidade de Ogum que veste verde. Esse Ogum não veste azul, só veste verde. Mas o cavalo veste o azul. Né? Assim como Oiá, a interdição do vermelho. A Aliança não veste vermelho, não, mas a cavala adora um vestido vermelho. Né? Interdições que estão ligadas
ao ser humano. E por isso, aquele ancestre que está ligado à pessoa acaba não utilizando. E que acabou se criando qualidades, né? Estou deixando aí um monte de coisa para vocês me questionarem, pelo amor de Deus. Por favor, né? É porque eu viajo aqui quando eu começo a falar, e me desculpe, mas é porque eu acho que é oportunidade, né? E aí você tem o EO, as interdições, que são particulares de cada um. Nós temos a força vital, Ipori, que é a força vital daquele ancestre que foi estabelecido em nossa cabeça. E nós temos o orixá, enquanto orixá Eledá, o ancestral divinizado. O ancestral que novamente eu falo aqui, de que é colocado e identificado para a melhor qualidade de vida do ser humano em nossa vida. Por que eu estou frisando isso? Por que eu estou frisando isso? Nós precisamos entender essa coisa. Jassanã, fique à vontade para cortar. Eu vou falar. Entender esta questão de orixá. Veja, o homem cultua o seu antepassado. E eu estou falando da cultura iorubá. O seu ancestral, de origem. Seu tataravô, enfim, né? A mulher iorubá, a mulher nigeriana, iorubá, ela vai cultuar o ancestre do marido. E eu tenho que confessar, nasci no Rio de Janeiro, meu avô era baiano, negro, minha avó era, enfim, descendente de um monte. Eu não posso afirmar que sou descendente de Odé. Mas Orumilá disse que Odé, na minha vida, me traria a melhor qualidade de vida. E assim é a vida das pessoas. Nós precisamos ver... Por que eu estou questionando isso? Porque muitas das vezes nós temos a discussão de que fulano está de santo errado, aquele errado, né? Ou então temos uma identidade, como é o caso do Marcelo, mas eu me apresento aqui como Axogum Marcelo Monteiro, filho de Odé. Só que Axogum não é cortador de cabeça de galinha. Axogum é aquele que guarda a guerra, um sentinela de Ogum. Logo, eu também sou descendente de Ogum, por que não? Né? Qualquer Axogum aliás, eu fui Axogum de Omolu, né? E aí também foi ele que me tirou da caixa de pinto, sou filho dele. Digo isso porque Ogã e Eked no Brasil é assim, né? É igual aquela pinto na feira, aquela caixa de pinto que vai para a feira e volta, esperando que alguém chegue lá e pince aquele pintinho, leve para casa para que ele cresça e se transforme num galo, numa galinha, enfim, né? E foi ele que me tirou da caixa de pinto. Então, essa cabeça que contém estes elementos são fundamentais na escolha do nosso destino lá no Orum. Nós, o ser humano, tem o livre-arbítrio de escolher o destino junto a Djalá, o modelador das cabeças. E será que se a gente tem o livre-arbítrio de escolher nossa cabeça, a gente vai escolher cabeça para sofrer? Aí eu dou o exemplo do Escadinha, que nasceu para ser rei, e foi rei, da forma que foi, mas foi. Rei, na sua comunidade era o rei, deu até música, né? Então veja, só que nós vivemos no Orum, morremos no Orum,
e nascemos no Ayê. Atravessamos a fronteira, que é chamada de Akassô, encontramos nessa fronteira Onibodê e dizemos ao Onibodê tudo o que nós vamos fazer ao chegar aqui no Ayê. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece. Esquecemos. Algumas vezes a gente até lembra, né? Tem gente que diz assim, caramba, parece que eu já estive aqui nesse lugar. Não tem momentos da vida da gente, né? Olha aí. Déjà vu, né? Olha aí. Mas a gente esquece. E aí nós precisamos consultar. Para que a gente saiba o que a gente veio fazer. E ao morrer no Ayê e renascer, voltar para o Orum, nós renascemos no Orum, e aí a gente vai ter que prestar conta ao Onibodê. E o Onibodê vai dizer, e aí, o que você fez? O que não fez? Como é que foi? E ali, tudo aquilo que não foi realizado, vai para aquela prateleira que eu chamei de Ayamó, a prateleira dos nossos descendentes. Então, é importante que a gente tenha conhecimento de que o Orum e o Ayê habitam entre nós constantemente. Hoje nós temos até uma outra questão que está sendo bastante discutida, que é a questão de Ebé Orum, a comunidade que nós deixamos lá. Eu costumo dizer que a gente cultua ancestral e descendente. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não fiz filho nenhum. Sim, você não deu oportunidade deles nascerem, mas de repente eles já existiam lá no Orum. E estão de lá acompanhando o nosso processo. Tá certo? Muito bem. Eu digo que é de suma importância que nós tenhamos o conhecimento de nossa cabeça para a conquista da satisfação pessoal. Veja, eu vou dividir aqui a cabeça em consciente, a Siwaju Ori, à frente da cabeça, Lehin Ori, atrás da cabeça, Otum Ori, o lado direito da cabeça, Ossi Ori, o lado esquerdo da cabeça. Na frente nós temos o consciente. Se eu for dividir isso em elementos, fogo, ar, terra e água. Os 4 elementos básicos estão aí em nossa cabeça. Veja, o fogo da vida é o consciente. Por isso nós, ao colocarmos a mão no chão, enfim, a gente coloca na testa e na nuca. É do fogo da vida, do presente, até a nossa origem. Lá no ar, em Lehin Ori, nós temos o inconsciente coletivo. Aquilo que nos une, eu digo que é Adão e Eva, Exu e Yami. Estes, origem da humanidade, é o que nos une. Todos nós somos, independente da cor, da nação, independente da crença, é o que nos une. A ciência já está provando isso. O continente africano é a origem da humanidade. Então nós temos o consciente, o fogo da vida, o inconsciente coletivo, que é o habitat, digamos assim, de Exu e Yami. E no inconsciente residual paterno, Otum Ori, nós temos a força e influência dos nossos antepassados paternais. Toda a nossa linhagem paternal. Lado esquerdo, o inconsciente residual materno. Toda a nossa influência é maternal.
Muitas das vezes a gente diz assim, fulano tem atitudes que parece que lembra a vovó, que lembra vovô, o outro, a cara do vovô, a cara, ó, vovô dizia isso, vovô dizia não, vovô vive dizendo isso na nossa cabeça o tempo inteiro, nos guiando, nos orientando, nos mostrando caminhos. Eu quero dizer que quem nos defende no Orum são eles, porque eles lá estão. Por isso nós precisamos cultuar nossos ancestrais constantemente, nossos antepassados constantemente. Por quê? Para que eles possam continuar nos guiando, nos orientando, e muitas das vezes deixando que a gente realize aquilo que nós gostaríamos de realizar. Vamos pensar assim, aqui quem tem seus filhos. Será que os filhos da gente, optam, escolhem, fazem, realizam tudo aquilo que a gente gostaria? Opção de faculdade, opção de namorado ou de namorado, né? Profissão. Como é que a gente faz? A gente tenta orientar. Até para que eles, de repente, fizessem aquilo que nós achamos que seja o melhor. Não é verdade? Mas nós estamos ali no dia a dia para dizer, meu filho, não faça isso, vai por aqui, vai por ali, não é isso? E os nossos ancestrais? E os nossos antepassados, que vivem 24 horas conosco, como é que eles podem fazer isso? Criando problemas, criando obstáculos. Eu digo que Exu, apatá sua moló, molenu, Exu bota palavras na boca do filho. Quantas vezes a gente diz assim, puxa vida, para que eu falei aquilo? Estava tudo resolvido, mas eu fui falar isso e tornei o caldo. Eu fui falar isso e perdi o negócio, não é isso? Porque nossa cabeça está constante. Quantas vezes a gente enxerga um caminho e, caramba, a gente está diante do caminho e não consegue enxergar. Quantas vezes o outro falou alguma coisa para nós que era até melodioso, que era até consenso, mas a gente ouviu e entendeu completamente ao contrário e já quer sair no tapa. Não é verdade? Olha aí a importância e a influência desses ancestrais na nossa cabeça. Veja, outro dado que eu falo, eu costumo dizer isso, inclusive, quero aproveitar a oportunidade de dizer, com relação a a força da palavra. Muitas das vezes a gente diz assim, fulano, desce daí que você vai cair. Mamãe fala muito isso, né? Desce daí, meu filho, que você vai cair. Você vai cair. Você vai cair. Blum, caiu. Eu te falei que você ia cair. Ela não adivinhou que ele ia cair. Ela determinou que ele ia cair. Olha a força, a importância da palavra, né? A gente tem que começar a dizer, ou não dizer, desça e pronto, está acabado. É isso, né? Outro dado importante que eu costumo dizer é o seguinte, nenhum de vocês. Alguém que a gente não gosta, é claro, tem lá uma filha que mora a 2.000 quilômetros de distância, ou mora do lado, enfim, todo dia a gente escuta ela dizendo que está com fome, que o marido está castigando, que não sei o quê, que não tem isso, não tem. O que a gente faz? Todo dia ela estima. Ou então ela diz assim, meu Deus, se mamãe estivesse aqui, eu não estava passando por isso. Se vovó estivesse aqui, eu não estava passando por isso. Se vovô estivesse aqui, meu pai, eu não estava passando por isso. Se nós escutamos isso de dos nossos, o que a gente faz? Ou a gente vai para junto dela para tentar ajudá-la, ou então a gente traz ela para junto da gente. Não é isso?
Olha aí, ó, a importância da palavra e a falta da consciência de que nossos ancestrais estão tão agoniados com a nossa vida como nós ficamos com os nossos filhos. Tá certo? Muito bem. Nós temos... Por que é importante o entendimento da importância da cabeça? Nós temos níveis hierárquicos de existência. No primeiro nível, nós temos, acima de tudo e de todos, Olodumare, o Senhor da criação. O ancestral que representa este Senhor da criação, o antepassado que representa esse Senhor da criação abstrato, que é Olodumare, né? Divino, pura e simplesmente, é Obatalá. Esse que nós apelidamos no Brasil, na África também, o tratamos pelo apelido de Oxaguian, o comedor de inhame, orixá comedor de inhame. Esse é Obatalá. Nesse mesmo patamar, nós temos Exu. Exu Ibaquetá foi a terceira cabaça. O primeiro ser criado da existência, da essência genérica que criou cada um de nós. Exu reúne dentro dele fragmentos de dentro dele todos os fragmentos de Olodumare. Né? Quando eu digo que os elementos orixá, enquanto fogo, água, ar e terra, são fragmentos do Criador. Eu disse isso lá em Cosmogonia. Vamos visitar a Cosmogonia de novo. E neste mesmo nível, nós temos Ifá. Quando eu digo Ifá, eu não digo aqui Orumilá, Babá Ifá, eu disse Ifá. Porque eu quero afirmar que Ifá é o sistema criado por Orumilá. Tudo que nós fazemos, quando eu falo no curso, eu falo sobre isso, tudo que nós utilizamos, seja através da oralidade, seja através do sacrifício, do remédio, enfim, compõe esse sistema que foi criado por Orumilá. Por isso eu digo que ele está acima de tudo. Até mesmo Orumilá consultava Ifá. Abaixo dele, nós temos os Adiogun. Adiogun e o poder Adé, o poder feiticeiro. Eu vou falar daqui a pouco sobre o que é Adiogun. Quando nós caminharmos, daqui a pouco. Adiogun está acima de nós. Abaixo estão os seres humanos, os animais, os vegetais e os minerais. Estamos os orixás, enfim, estão tudo que habita o Ayê. E pasmem, senhores e senhoras, abaixo de tudo isso estão os nossos ancestrais. Estão os nossos antepassados. Isso não os torna menos importante ou menos perigoso. Não significa isso. Significa que, a nível hierárquico de existência, de importância existencial, nós estamos acima deles. Por que eu coloco isso dentro de consciência mítica? Para melhor qualidade de vida. É comum nós cultuarmos Mojuba, Irumolé ou Jucotum. Meus respeitos aos 400 espíritos de direita. Mojuba, Iba, Imolé ou Jucosi. Meus respeitos aos 200 espíritos de esquerda. E na escola, ou dentro mesmo do culto, eu me lembro daqui do meu passado, a gente dizia que os Ibaimolé eram
o Dudu, quando veio, trouxe 600, 400 se transformaram, né, em coisas boas, orixás, enfim, e os 200 não foram divinizados. E mesmo assim cultuamos eles. Já vou concluir. Quem são estes Ibaimolé? São justamente os Adiogun. Quem são eles? Iku, morte; Arum, doença; Ofó, perda; paralisia, problema, maldição, separação, crime, lágrimas, enfim. Toda essa força espiritual, toda essa energia negativa que habita e que nós cultuamos, Mojuba Irumolé, Mojuba Ibaimolé. E eu ainda digo que 400 mais um diferente de 401, porque nós temos aí infinitos Irumolé. A exemplo disso, nós temos o culto, o candomblé, por exemplo, do Gantuá, que quando o orixá dá nome, o que canta? Aí, não. É Irumolé, Yamô com a boitauexê. Não é isso? É Irumolé, Yamô com a boitauexê. Hã? O Efon também canta isso, né? Isso, né? O Efon canta isso. Isso. Ó, conserta isso, hein? Brincadeira. Eu também sou passivo dessa fala. Muito bem. O Efon. Olha aí. É o reconhecimento de que é mais um Irumolé vivo, mas que nasceu e renasceu, morreu e renasceu. Não é isso? E os Ibaimolé, os Adiogun? 200 mais um diferente de 201. Ou seja, eles que continuam infinito. A exemplo do Aedes aegypti, só transmitia a dengue e hoje transmite uma série de doenças, né? Cada hora aparece uma doença diferente, cada hora é uma morte diferente, cada hora é um problema diferente. Olha aí a ideia do infinito. E nós transitamos. Eu digo que o Adiogun é como o tétano, que habita constantemente em volta da gente. Se nós não estivermos vacinados, furou, ele entrou. Não é isso? E qual seria a nossa vacina? Qual seria o nosso escudo mais importante? Iwa, o caráter. Esse é o grande escudo do ser humano contra os Ibaimolé, contra os Adiogun. Transitando dos dois lados, entre o Irumolé e Ibaimolé, nós temos quem? O poder Adjé, o poder feiticeiro, as Eleie, as senhoras dos pássaros, e os seres humanos, nós. Por isso precisamos conhecer as nossas limitações, conhecer aquilo que praticamos para que nós possamos ter melhor qualidade de vida. Eu digo que conhecer o ser humano é ter um diagnóstico da vida desde os primeiros dias de vida até a morte. Para finalizar, quando há o diagnóstico, a gente pensa assim: qual é a maior sorte da vida de uma pessoa? A maior sorte: vida longa. Se essa pessoa nasce com vida longa, ela pode tudo. Ela pode até demorar a ter dinheiro, porque ela tem vida longa. Então, agora, se ela tem vida longa e tem sorte, ora, ela tem duas coisas muito boas: vida longa, sorte.
No caso do homem, ele pode constituir família. Constituir família, porque são os filhos, é a família que vai nos dar, nos permitir a vida longa. Eu digo família porque o Brasil precisa discutir a questão de gênero, a questão do reconhecimento do gênero, da questão homossexual. É preciso que entenda que nem sempre a família é constituída de forma, sei lá, se eu uso a palavra regular ou não. Não sei aqui se é o certo, mas eu digo assim, não posso dizer esposa ou esposo. Eu digo família. Porque é a família que vai fazer com que ele seja eternizado. A exemplo disso, nós temos nosso Joãozinho da Gomeia, por exemplo. Constituiu uma grande família espiritual e que o eternizou e o que o eterniza até os dias de hoje. Né? Poderia citar aqui tantos outros. Mas, eu digo, vida longa, prosperidade, sorte, riqueza, família. E com isso ele vai ter filhos e vai ter vitória. Mas nem sempre isso é nesta regra. Nem sempre isto é nesta ordem. E aí, a gente, uma vez que identificado, a gente vai fazer aqui um processo, digamos assim, de alquimia no tratamento daquele ser, para que ele possa ter, que isso seja equilibrado. A mesma coisa é o infortúnio, quando identificado desde cedo, ou em algum momento. Qual é o maior infortúnio da vida do ser humano? A morte. Muitos nascem, viu a luz, morreu. Foi-se embora. Outros, não é a morte, mas é a doença. Quantos morreram em vida? Né? Praticamente estão mortos. Não, estão vivos, mas com uma doença que os torna dependentes. Ou não tem morte, não tem doença, mas a luta, tudo na vida depende de muito sacrifício. Nada cai do céu. Né? Não tem morte, não tem doença, não tem luta, mas tem a carência financeira. Então, ou não, tem as derrotas. Qualquer tentativa é derrotado. Então, conhecer a consciência mítica para melhor qualidade de vida está baseado desde o princípio da existência. Nós não podemos esperar que nossos filhos, e aí eu digo, nós não estamos falando de uma religião, estamos falando de uma tradição cultural de um povo em que precisa reconhecer a vida desde o princípio. Muitos precisam, para concluir, muitos precisam até morrer e renascer para ficar curado de doenças. Quantos? Aliás, é comum a gente ouvir, né? Entrou porque foi levado pela doença. Ficou doente para poder... Já estava no caminho. Só que o processo de iniciação fez com que morresse, renascesse, e aí, no ventre, que é o Ilê-Iboacu, ou o Roncó, processos de alquimia, vamos dizer assim, que eu falo na cadeia alimentar, dos elementos animais, vegetais, minerais, enfim, vai fazer com que renasça com uma nova vida, com um novo caminho, com a sorte equilibrada
e o infortúnio afastado da vida. É isso que eu gostaria de colocar, concluir aí e dizer que estou à disposição sempre do grupo Braulio Goffman e de todos vocês que acompanham esse magnífico grupo que tem ajudado bastante a preservação das tradições culturais de matriz africana. Muito obrigado.